Mas vai dar certo. certo. O Instagram desde ontem tá com um pouquinho de bug. Era uma dos meus medos, sabe? Mas vamos correr com a entrevista, que assim as pessoas elas vão entrando e vão participando, mas a gente perde o primeiro vídeo, né? Que é a sua apresentação, mas eu faço uma retomada aqui agora. Mari, você é a mulher que nos parte por inteiro, né? Escritora do Giz da Alma. Muito obrigada por participar da nossa live, por participar desse bate-papo super gostoso que a gente vai ter hoje, e por fazer parte do meu livro, por parte do meu blog, da minha história. Você transformou a minha vida por inteiro e creio também, como você falou um pouquinho, que transformou, que eu também agrego à sua vida. Muito. Uma troca uma via de frutífera, né? De duas voltas. Falando isso que a gente estava falando antes, fala um pouquinho do seu encontro com o meu cantinho, que é o Giz da Alma. Fala da sua relação sobre isso. Eu participava de um grupo no Facebook, um grupo de escritores, que se chamava Escritores da Era Moderna, se não me falha a memória. E a gente trocava, tinha alguns exercícios, na verdade, que eu achava bem interessante, alguns temas, todo mundo escrevia, todo mundo tinha o seu próprio blog ou colaborava. E aí eu participei de algum desses exercícios, conheci um rapaz, um amor de pessoa, e aí ele me falou que tinha o Giz da Alma, que era um cantinho para escritores, que ele achava que eu me encaixava, se eu tinha interesse, para eu mandar um texto e tal, e aí me deu o endereço, eu fui lá, pesquisei, eu adorei o que eu vi, eu achei que era o espaço que eu queria, era um espaço que me permitia ser eu mesma, que dizia, olha, esse canto aqui é seu, escreve, bota sua alma aí, tá tudo certo. Se você precisar de alguma coisa, me chama. Se você não precisar também, tô aqui. E aí eu fui desenvolvendo, escrevi uma vez, escrevi duas e fui achando aquilo super legal. Assim, o retorno era muito positivo. O público do Giz da Alma é um público muito gostoso. É um público muito inteirado de si, muito interessado. Então, isso foi muito bom. Os escritores que fazem o Giz da Alma, essa coisa que a gente tem de parceria, de trocar informações, olha... Quantas vezes eu falava, Vanessa, não consigo, meu texto está lá agendado, mas eu não consigo subir. Ela falava, não, deixa que eu faço. E subia o texto para mim, então, incrível. Então, essa parceria, essa interação. E você, nem vou falar, né? De quantas vezes eu falava, Nath, meu texto tá bom? Vou dar uma olhada aqui. Tá. Tinha uma correção, corrigi, tá ótimo, já subi. Então, assim, isso foi muito bom. Isso me deu... A louca da vírgula, E eu nem sou boa nisso, mas... Olha, eu acho que isso aqui... Você acha? Então, Mari, o que você acha, né? Mas eu acho que você foi ótima. Inclusive, juntas. Isso me ajudou bastante. Porque eu sou a louca da vírgula. Eu coloco vírgula onde não tem, porque eu acho que tudo tem que dar pausa. E aí, depois eu releio e falo, mas por que essa vírgula estava aqui? Perdeu todo o sentido da frase. Então, esse apoio que você me deu foi essencial. E aí eu fui desenvolvendo, poxa, agora a gente já vai fazer 5 anos de Giz da Alma, né? Olha que delícia! Gente, é o meu primeiro filho, né? Que agora eu tenho 2 livros, né? Que são os que eu vou parir mesmo, que é um processo parir, né? A gente não só coloca ali, é uma história de caminhar junto. Mas é engraçado, porque quem conhece o Giz da Alma, quem participou dos bastidores do Giz da Alma e quem permanece no Giz da Alma, continua, né? Sai do Giz da Alma, mas não sai dele. E você pode ficar lá 200 anos sem falar nada no grupo, porque a vida adulta nos abraça, mas o Giz da Alma é uma família mesmo, é uma família que cresce junto, que tem os seus momentos de pausa, né? Que a gente aprendeu também a caminhar juntos e espero que sempre ressignificando tudo que nós somos. Mari, eu sei muito, 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 muito de coisas que você, né, vivenciou na sua vida. Eu também estava falando na outra parte do nosso bate-papo, de modo bem descontraído, que você vivenciou algumas situações na sua vida e que chegou um momento em que você precisava ressignificar tudo, né? Começar uma nova história, uma nova Maria. E eu pude acompanhar isso, né? Eu acho que nesses 5 anos de amizade online, espero que Deus nos permita, né? Que nós tenhamos o nosso momento abraço, não virtual. Sim, teremos. Amém. Nós vivemos um momento de transformação, tanto eu quanto você, né? Começar pelo cabelo, pelo Instagram, e a gente foi floreando
novas formas de viver. E eu queria que você falasse desse rompimento da Mariá daqueles 5 anos atrás para esse surgimento da Mariá agora, nessa nova fase. Olha, eu acho que a vida vai mostrando pra gente alguns caminhos que às vezes eles são muito difíceis de perceber, e comigo não foi diferente, né? Eu acho que a grande mudança de pessoa, a grande mudança interna e externa que eu tive, a grande mudança externa ela aconteceu do ano passado para cá, e antes disso eu comecei um processo um pouco interno de conscientização daquilo que eu era e daquilo que eu representava para as pessoas à minha volta. Antes disso, eu passei uma fase, mais ou menos, há uns 10 anos atrás, eu tive uma depressão muito forte e eu me tornei uma pessoa acumuladora. E eu passei muito tempo com essa acumulação de tudo. Hoje eu tenho consciência que eu acumulava porque alguma coisa faltava. Não era um sentimento, era uma sensação, era um conhecimento, era uma certeza de mim. Então, o meu processo todo começou a partir daí, né? O meu filho do meio, eu tenho 3 filhos. O meu filho do meio, um dia, assim, a gente morava num espaço muito pequenininho e esse espaço estava completamente abarrotado de coisas que eu comprava. E como era um espaço muito pequeno, muito sem ventilação, muito sem espaço para 4 pessoas, nós éramos 4 pessoas, 2 gatos. Estava acumulado, cheio de coisas, as coisas mofavam. E aí eu comprava mais coisas, porque eu tinha necessidade daquilo. E o espaço habitável, ele acabou ficando ali em coisa de 1,5 metro por 2, se muito. E aí o meu filho do meio falou assim, olha, eu não aguento mais isso, eu queria transformar isso aqui. E aí ele começou um processo de tirar essas coisas. E isso me deu a força que eu precisava para movimentar isso dentro de mim. Então começou aí o meu processo. Depois disso, e claro que é tudo muito devagar, né? Então, depois disso, veio o Giz da Alma, que para mim foi muito bacana. Na época do Giz da Alma, eu colaborava com outros blogs. E conhecer essas pessoas, esses escritores, foram me dando um pouco mais de repertório para que eu pudesse me analisar, para que eu pudesse analisar o mundo à minha volta. Eram outros olhos. E eram olhos tão distintos dos meus que isso me deu uma bagagem muito legal para poder observar. E aí a coisa foi vindo, e aí há uns 2 anos atrás, exatamente 2 anos atrás, foi em 2018, eu decidi que eu queria verter para uma vida um tanto quanto minimalista. Aí hoje as pessoas que me conhecem, elas falam, nossa, mas você não é minimalista. Meu filho mais velho falou hoje pra mim, mas você é minimalista? Por quê? A ideia que se tem do minimalismo é que você tenha uma calça jeans, uma camisa branca, um tênis, e eu tenho um pouco mais. Porque o minimalismo o minimalismo na minha vida, ele veio me ensinar que eu não precisava daquele acúmulo de coisas. Acúmulo de roupas, acúmulo de livros, acúmulo de adereços, acúmulo de pessoas. Ele veio me ensinar que eu precisava, sim, ter coisas que eram significativas, que eram representativas. E em se tratando de peças, de roupas, de bens materiais, coisas que eu usasse, que fossem úteis na minha vida diária. E foi assim que eu me transformei. Então eu fiz essa versão, e isso veio em todos os campos da minha vida. Veio da minha escrita, antes eu escrevia textos muito longos, e aí às vezes eu perdi um pouco o fio da meada naquele texto muito longo, porque era tanta coisa que eu queria dizer, que eu acabava sendo prolixa e não dizia nada, então eu optei por uns textos menores, mas mais carregados com o sentimento que eu queria passar. Isso veio para minha personalidade. O que eu quero? Eu quero realmente agradar todo mundo, eu quero realmente fazer tal coisa, o que eu vou fazer com essa pessoa que eu sou? Isso veio para minha vida em todos os sentidos. Então, essa transformação ela foi completa, e aí você acompanhou bem, que foi nos últimos 2 anos. E aí agora, de 2019 para cá, houve a transformação externa também, que foi quando eu fiquei bem doente, igual eu te contei no nosso outro bate-papo, eu fiquei bem doente. E aí o meu médico, gentil que só, me disse categoricamente que ele me daria 1 ano. E aí eu perguntei, 1 ano pra quê? Ele falou, pra você morrer. Pra você ter um colapso. E eu saí, eu falei, gente, eu preciso fazer algo por mim. Mas eu ainda não tinha percebido, e isso é muito interessante pra gente observar, todo mundo observar, né?
eu não tinha, até aquele dia, talvez uma noção da pessoa que eu era, do que as pessoas viam em mim. Porque eu vim de uma relação abusiva com violência. Ela começou, como toda relação abusiva, ela começou com: ai, tira esse batom, essa saia curta não vai usar. Nossa, essa roupa tá horrível, mas você tá gorda para usar esse vestido. Depois ela passou para... Só abrir um leque. É muito bom você falar sobre isso, porque a maioria das pessoas acham, né, que a violência é só a física, né? A física é quando culmina isso tudo, né? E existem violências psicológicas e morais e vão entrando, né, dentro de outros tipos de violência que vai culminar na violência física. E é muito bom você ter tocado nesse assunto. Sim, é bem isso mesmo. A violência, inclusive, eu acho que físico, talvez, há casos e casos, é claro, mas a violência física, ela é um dos últimos estágios. Nenhum deles é mais ou menos perigoso, mas a violência física é o pior dos momentos, eu acho, porque você não tem mais nem como ignorar isso. Porque a gente ignora. A gente ignora todas as violências, né? É um dos pontos que a gente fala, eu e a Jéssica Rosane, e as mulheres que participaram do livro, nós abordamos bastante isso. Não é só a violência física, né? Não, eu não quero mais que vocês retratem esse tipo de violência com uma mulher que levou um soco no olho, porque não é só isso. Existe um Instagram aqui nesse formato que chama-se Ele Nunca Me Bateu. Tem relatos lá, eu não sigo mais porque me doía muito. Mas as mulheres que estão vivenciando, né, esse tipo de relação abusiva, que sigam esse Instagram e converse com essas mulheres ali, lendo, para que vocês tenham uma direção do que é essa dimensão, né, dessa violência. Aí você pode terminar de narrar, amor. Mas é bem isso mesmo, assim, eu tive 2 relações abusivas e elas vieram na sequência. Terminei uma, já engatei na outra que também foi abusiva. A primeira relação, ela teve violência física. Ela começou com uma violência muito... Eu sempre digo isso. Ele nunca me disse, você é burra, mas ele agia, e eu ouvia. Ele não me dizia, mas eu ouvia. Porque ele agia como se eu fosse uma pessoa completamente ignorante de todos os assuntos. Tudo que eu falava era menosprezado, então eu ouvia que eu era burra. Tanto que eu levei anos para sair dessa relação, porque eu não acreditava que eu seria capaz de fazer qualquer coisa sozinha. E aí depois eu engatei numa outra relação abusiva, onde nunca houve nenhum tipo de violência, onde houveram poucas brigas mesmo mais acaloradas, mas a violência ela existiu o tempo todo. A cobrança excessiva, aquilo que você me deve, a gente não deve numa relação. É uma relação, ela é de 2, ela é para dividir as alegrias, na verdade, ela é para somar. E não, no meu caso, ela era um peso, né? Então sempre foi uma relação pesada, magoadora, assim, de ferir a minha alma, e foi daí que veio a minha depressão, foi daí que veio o meu acúmulo de todas essas vivências. Então, quando chegou agora no ano passado, e o meu médico falou isso, eu saí do consultório assim, vou morrer. Eu vou morrer, porque eu não tenho o que fazer, né? Não tem nada para fazer, eu vou morrer. E aí ele falou, não, a gente vai cuidar da parte física, que ele me orientou uma cirurgia que eu fiz. Importantíssimo, tem outro ponto que eu preciso deixar muito, 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 muito claro. Muita gente me pergunta isso. Nossa, mas você sempre defendeu o fato das pessoas serem como elas quiserem, você fez bariátrica? Sim, eu fiz. Não, eu não me arrependo. Sim, eu faria de novo. Não, eu não indico. Eu fiz porque era o meu caso, era a minha vida, e eu tomei essa decisão com base em vários fatores. Hoje eu não sou uma pessoa magra, eu continuo gorda, eu não sou uma gorda maior como eu era antes, mas eu continuo gorda. Eu não me vejo essa pessoa magra, eu nunca vou ser magra, não é meu biotipo, não é aquilo que me representa. Eu nunca tive problema com o meu corpo físico, mas eu fiz a cirurgia porque eu realmente saí muito assustada e aí eu precisava fazer algo. E a partir dessa cirurgia, eu precisei ressignificar o meu olhar sobre mim mesma, fisicamente, emocionalmente, até espiritualmente, eu acho.
E aí veio toda essa mudança externa, e junto com essa mudança, outras pessoas vieram juntas. Eu consegui um repertório para dizer para outras pessoas: olha, tá tudo bem com você. Isso é Tudo isso que te ótimo. dizem tá errado, porque você só tem que ser você. Isso é ótimo. E a gente viu isso e vivencia isso todos os dias no seu Instagram, né? Recentemente você estourou nas redes sociais, dando dicas de moda, assim, de uma moda minimalista. Eu super amo as suas dicas e eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, um pouquinho rapidamente, porque nosso tempo está Nosso tempo tá acabando. estourando. Olha, para mim foi super importante dizer para todas as pessoas, para todas as mulheres, para os homens também, mas essencialmente para as mulheres, e acho que as mulheres precisam dessa fala mais constantemente, que não existe você não pode. Não existe você não pode, você pode tudo, você usa o que você quiser. No meu caso, eu até falei isso já, a minha médica me disse, eu não via mudança física, eu não conseguia acompanhar essas mudanças em mim. E aí a minha médica falou, então tira uma foto todo dia. Todo dia eu quero que você tire uma foto, depois você vai trazer aqui, a gente vai olhar essas fotos para você enxergar essa mudança. Então, eu digo que foi recomendação médica, embora postar seja por minha conta. E como as pessoas me dizem hoje, você, mulher gorda, né? Mulher gorda não pode usar mini saia. Pode usar mini saia sim. Tem lá no Instagram, tô de mini saia, tô linda, perna de fora. Mulher gorda não pode usar cores fortes. Pode usar cores fortes sim. Tô lá de calça vermelha, blusa amarela. A gente pode tudo aquilo que a gente quiser, porque nós somos livres e só nós é que podemos decidir aquilo que nós não podemos. E essa é a minha mensagem, eu acho, todos os dias. Eu posto bastante foto, primeiro que eu gosto bastante, e a minha ideia é que, assim, outras mulheres olhem e elas entendam que sim, elas podem sim, gordas maiores, gordas menores, magras, altas, baixas, somos todas lindas da nossa maneira e podemos absolutamente tudo. Ai, Mari, é tão gostoso falar com você, porque eu me sinto realmente empoderada. E a maioria das pessoas, elas olham pra gente, né, que tem estereótipo diferente, ou gorda ou magra, né, porque não existe, tem que ter um padrão, né? E pensa assim, nossa, você é magra, por que você tá reclamando do seu corpo? Hoje eu falei assim, eu só queria engordar uns 4 quilos, porque eu emagreci, fiquei doente também no ano passado, comentei um pouco, né? Depressão, e emagreci, eu queria engordar um pouquinho, porque eu queria me sentir um pouquinho mais bonita. Aí a outra menina virou pra mim e falou assim, mas você tá com o corpo perfeito, por que você quer engordar? E já começou a falar um monte de coisa assim, e eu, não, mas não é estética, é só porque eu vou me sentir bem, sabe? Então, gente, pensa, reflita no que eu falei isso pra uma amiga hoje, e eu vou falar pra vocês compartilhar. Às vezes, uma frase vai deixar uma pessoa presa nessa frase 10 anos. Eu vi coisas 10 anos. que agora, recentemente, que eu tô conseguindo resolver, entendeu? Internamente. Você não sabe a vivência do outro, nós não sabemos o que ele carrega. Então, tem um pouquinho de cuidado, né? Vamos usar as nossas vozes, né, Maria, para falar. Tenha toda uma paciência, um amor fraternal pelas pessoas, diante de você querer que ela se molde dentro do seu molde, entenda que ela tem uma história antes de chegar até conversar com você. Ela não pode se encaixar naquilo que você deseja que ela seja. E isso a gente também tem que fazer, né, Mari? Sim. Mas esse é um papo, esse aqui é um espaço para que a gente converse com as pessoas sobre o que elas podem ressignificar, não só nas próprias vidas, mas na vida dos outros. Porque da mesma forma que nos machucam, nós também podemos ser potenciais de machucar as outras pessoas. É tempo da gente ressignificar o modo que a gente convive, o que a gente vive na sociedade. A gente tem que começar com as pessoas que estão perto e convivem com a gente. É isso. Sim, sim. Esse cuidado de olhar para o outro é essencial. Muito. É um chamamento para empatia, né? De se colocar sempre no lugar do outro, de se levantar, como o Gisdalma faz, né? Tentar falar de amor numa geração em que pouco se espera desse sentimento e de pouco se espera, né? Que nós estamos cada vez olhando para o nosso umbigo, e eu acho que é um tempo mesmo da gente valorizar as pessoas, valorizar a história delas e de tentar refletir e começar a caminhar de forma mais bondosa, não para consigo, né, sem tantas essas métricas que talvez, né, nos colocavam e nos gerenciavam, e também colocar
com que as pessoas ao nosso redor sejam menos machucadas por aquilo que falamos e agimos. É isso aí, gente. Vamos tentar ressignificar. É isso mesmo. Conversar sobre isso é o primeiro passo. Mari, eu queria que você, agora no nosso final, porque é sempre muito maravilhoso conversar com você, é sempre muito gratificante estar na sua presença. Eu queria que você, como essa mulher, como esse potencial de escritora e também como potencial de mulher ser, né? Mulher ser vivente. Eu queria que você indicasse uns caminhos de ressignificação, os caminhos de viver a vida de uma forma mais leve e mais direcionada para uma paz em si e paz para com os outros. Olha, Nath, eu acho que o melhor caminho, para mim foi a solução, e eu acho que talvez seja a solução para o mundo, é a gente aceitar a gente mesmo. Não estamos bem todos os dias, e que bom, a gente não tem que estar bem todos os dias, a gente precisa saber que está tudo bem. Hoje eu não estou afim, tá tudo bem. Eu falei exatamente isso aqui, eu falei, tudo bem não estar bem, tudo bem não estar bem, se abrace, se coloque no colo, se entenda, esse é um processo seu com você mesmo, vai ficar tudo bem, quando você entende que vai ficar tudo mal, às vezes, de vez em quando, e depois vai ficar tudo bem de novo. Sim, eu acho que esse é o caminho, é ressignificar a nossa autocobrança, o nosso olhar sobre nós e sobre os outros, mas começando com a gente. Entender que a gente não tem que estar bem todos os dias, entender que os anos passam, a gente envelhece, tá tudo bem, a gente engorda, a gente emagrece, tá tudo bem, a gente quer engordar, como é o seu caso, a gente quer emagrecer, como foi o meu caso, e tá tudo bem. Tá tudo bem. E eu acho que o caminho da saúde mental, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente não tem todos os nossos amigos, todos os nossos, né, ao lado, é a gente se amar mesmo, entender os nossos limites e respeitar esses limites. Se eu não posso e está tudo bem. Eu acho que essa é a minha mensagem, assim, ame-se. Ame e ame o próximo, né? Coisas assim, muito... porque quando você se ama, você consegue se colocar no lugar do outro e vai fluindo as coisas de um modo mais respeitoso. Mari, muito obrigada. E antes de terminar, eu que agradeço. Eu vou encerrar te agradecendo. Antes de terminar, eu queria falar, semana que vem nós vamos fazer a live às 8h30 também, porque eu acho que é um horário melhor, com a Carol Alves, minha amiga. É um assunto muito, muito, muito do meu coração. Eu queria muito fazer um conteúdo para o YouTube com ela, mas veio a pandemia. Eu queria muito mesmo que esse conteúdo fosse para todas as mulheres, que a gente vai falar sobre uma coisa que o machismo faz com a gente. Não nós duas, mas com todas as mulheres. Rivalidade feminina. Nós tivemos uma história, e eu vou deixar no coração de vocês uma pulguinha assim de curiosidade. Vocês vão ver na semana que vem, a gente vai falar sobre rivalidade feminina e também sobre a aceitação do próprio cabelo, de cortar bem curtinho e deixar voltar a ser a sua natureza. Falei ontem sobre racismo aqui também, nos stories. Falei sobre a importância de não nos ensinarem a nos odiar os nossos traços e as nossas formas, né? Como a gente também está falando agora, Mari. E é isso, a gente vai começar um projeto, e a gente está começando, né, engatinhando um projeto de ressignificação e para a gente fazer com que as pessoas tenham um pouquinho mais de esperança e saúde mental. Espero que vocês estejam gostando, deixem seus comentários, a live vai ficar salva aqui, todas as lives vão ficar salvas aqui no meu Instagram e vamos conversar. Tem muita gente me indicando temas, e sim, a gente vai fazer um bocado de temas que vocês estão indicando. Às vezes já tem personagem, tem gente indicando personagem. Estou vivendo um momento assim, como jornalista e como escritora, muito bom, Mari. E é muito bom saber que você aí também está levando outras mulheres. E eu não quero levar sua mulher, não, Mari. Você quer levar outras pessoas também, né? Todo mundo! Isso aí. Foi muito gostoso esse espaço com vocês. Obrigada às pessoas que estão ao vivo. Obrigada às pessoas que vão deixar o comentário, giração, porque é de frente para luz que nós vamos conseguir, pelo menos, fazer um pouquinho, né, de mudança para essa sociedade que está precisando de pessoas como nós. Isso, vamos ressignificar. É isso. Obrigada, gente. E até quinta que vem.
Estaremos bem. Obrigada, Fiquem meu amor, bem, obrigada. Cuidem, façam todas as paralelos e máscara. Lavem as mãos, se cuidem, o coronavírus não vai nos vencer. Cuidem de vocês mesmos e cuidem dos outros também. Esse é o Projeto Ressignificar e a gente está aqui muito, muito feliz que vocês estejam participando. Beijo. Beijo, Mari. Obrigada, você é linda. Beijo, amor, obrigada. Beijo.